Bem-vindo à família CC em Portugal, eu sou o Fábio. E eu sou a Soraya e juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te. E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Bom dia, esta é a parte em que nós, nas nossas reuniões, que todos já sentimos tanta falta, passaríamos à frente a entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos. E na verdade, apesar de não termos a possibilidade de colocar os envelopes no alfolim, temos a oportunidade de dar voluntariamente, segundo os nossos corações, de uma forma online. Aqui estão os métodos no ecrã. Quero desde já agradecer a todos, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que permanecem Obrigado. Vamos então dar início à nossa reunião. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer saber de antemão todos aqueles que nos estão a ver em direto. Na verdade, estas reuniões mudam bastante a nossa rotina. Sei que para alguns não é fácil coordenar a rotina de casa com o levantar-nos, o estarmos vestidos, o estarmos prontos para adorar o Senhor, mas na verdade é isto que eu vos quero convidar a todas as semanas, a que quando o façamos como se estivéssemos no local, porque a disposição deve ser a mesma. Colocar a nossa melhor roupa, colocar a nossa melhor disposição, certamente para louvar e adorar ao Senhor não há uma vestimenta, mas há uma intenção do coração. E estarmos deitados na nossa cama, cheios de ramelas, não é dar o melhor para o Senhor. Sei que não é assim com vocês. Sei que desfrutam tanto como nós da adoração e por isso estou muito contente de verdade permanecerem connosco todo este tempo e com o tempo que se adivinha daqui para a frente. Em princípio teremos mais 4 a 5 semanas neste formato e certamente que estas semanas vão servir para nos dar ânimo e vontade de voltar a estarmos juntos. E família, hoje, à semelhança do que fazemos todos os primeiros domingos, gostava de vos convidar a que possamos partilhar a Santa Ceia juntos, comer juntos, porque efetivamente é a melhor coisa que podemos fazer. Queria também aproveitar este tempo para enviar um beijinho a todas as mães, assim como a Soraya já vos felicitou, que Deus vos abençoe e que os filhos aproveitem este dia para também fazer uso e praticar a palavra do Senhor, honrando as suas mães e os seus pais, para que os dias sejam longos na terra. Aparentemente, não é só lavar as mãos que nos prolonga os dias aqui na terra, é também obedecer aos mandamentos de Deus. Então, eu gostava de vos convidar a todos que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ver desde o versículo 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isto são palavras de Jesus Cristo
Está a falar sobre o seu sangue, sobre a sua carne. Porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu e não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E aqui Jesus diz-nos claramente: quem comer do seu pão, da sua carne, viverá para sempre. Terá a vida eterna, ressuscitará no último dia. E o que é que isto significa? Quem se alimenta dele viverá para sempre. Quem se alimenta de Jesus Cristo. Pode-vos parecer incrível, mas uma das coisas que as outras pessoas estranhavam da reunião com os cristãos, da reunião que eles tinham e da comunhão que eles tinham, era que eles partilhavam a Santa Ceia. Partilhavam a carne e o sangue. Se lerem relatos históricos, dizem que, efetivamente, eles pensavam que os cristãos eram como canibais, que partilhavam o sangue e a carne de Jesus Cristo. E não é disto que se trata. Isto é de uma simbologia, obviamente, que eles... Peço desculpa. Obrigado. A tentativa de colocarmos som para vocês está tão alto que eu não consigo ouvir a mim mesmo. Espero que esteja bom para vocês. Qualquer coisa vão comunicando com a Soraya, está bem? Então, efetivamente, as pessoas achavam que este ritual era algo literal, está bem? Se virmos os relatos históricos, dizia era muito estranho porque as pessoas... Porque as pessoas comiam e bebiam do sangue de Cristo. Por isso, nós o fazemos esta manhã e vamos anunciar a morte de Jesus Cristo através da comunhão entre a Santa Ceia. Se nós formos a 1 de Coríntios 11, 26, Paulo diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes deste pão, recordem que Jesus Cristo tinha falado que era a sua carne e que disse aos fariseus que a sua carne era representada pelo pão. E aqui o Paulo fala já claramente, já não diz a carne de Cristo, diz todas as vezes que comerdes do pão e beberes do cálice, o vinho, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. E nesta altura, se não o tens preparado, podes agarrar e buscar um pedaço de pão e um cálice de vinho para poderes partilhar a Santa Ceia connosco. E convido-te a que, quando o façamos, saibas que isto é uma simbologia muito importante, porque nos estamos a lembrar da melhor coisa que nos podíamos lembrar todos os dias da nossa vida. Mas quando o fazes, tem uma particularidade especial, diz o Paulo. Todas as vezes que fizermos este ato que estamos a fazer, o que estamos é a anunciar o sacrifício de Cristo. E o que eu estou a fazer hoje é anunciar a vocês que já têm o conhecimento deste sacrifício, que o nosso Senhor morreu por nós, partiu o seu corpo na cruz e derramou o seu sangue pela nossa vida. Portanto, examina-te, perdoa o que tiveres que perdoar. É o tempo de colocares em contas com o Senhor e usufruir do perdão de Deus, da expiação dos pecados, pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Eu convido-te a que comas o pão.
Eu peço-vos desculpa, mas é que nós estamos a ouvir aqui uns berros de uma criança que parece que está a ser esfolada. E eu estava a perguntar se eram os nossos. E não são os nossos. Portanto, não podemos fazer nada. E convido-vos a que possamos tomar o vinho. Sabendo que o vinho é o sangue que Jesus Cristo derramou pela expiação dos nossos pecados. E que foi derramado por nós de graça para ti e para mim, mas que para Ele não foi gratuito. Então, família, aproveitando que tomamos a Santa Ceia, que nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, eu gostava de partilhar um tema com vocês, que é um tema que se adequa às nossas vidas e que terá repercussões na vida eterna de uma forma impressionante. Arrisco-me a dizer que é a conclusão de toda a nossa vida aqui na Terra e que, efetivamente, a partir daí, tudo será diferente. Não temos grande conhecimento de como será, aquilo que temos estado escrito na Bíblia é o suficiente para que tu tomes em conta a mensagem que eu vou partilhar esta manhã e que a possas pôr em prática. Vou-te convidar a que possas ir a Efésios 2, versículo 8 ao 9. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E isto, família, tem que ficar claríssimo para nós. A única razão pela qual nós obtemos perdão dos pecados é pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não há nenhuma obra, não há nada que o homem pudesse ter feito para conquistar a salvação, para conquistar a vida eterna. Até a própria fé, pequena como um grão de mostarda, que começou naquele dia em que creste em Cristo e não sabias grandes coisas, não sabias de Bíblia, não tinhas qualquer conhecimento, inclusivamente, de quem Ele era ou para onde é que Ele te ia levar. Essa fé pequena, colocada no sacrifício de Jesus Cristo, deu-te a salvação, deu-te a vida eterna, completamente gratuita. Não tens que fazer nada, nem podes fazer nada, porque Deus não quer que ninguém se glorie das suas obras. Toda a glória, toda a honra são para Jesus Cristo, o nosso Senhor. E tendo dito isto, que não podes conquistar a salvação por obras, que não podes conquistar a salvação por nada do que faças e que é completamente gratuito e que a única coisa que tens que fazer é crer no Senhor, podes estar seguro de que estarás no céu pela eternidade. A partir daí, as nossas almas podem descansar para aquilo que vem a seguir. Dizem Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que é uma cédula? A cédula é um documento escrito para efeitos legais, que era contra nós, que de alguma forma, diz aqui a carta aos Colossenses, de alguma forma era contrária a mim, contrária a ti. Se não falhavas num pouco da lei, falhavas noutro pouco. Se não falhavas em tudo, falhavas em quase tudo. E a Bíblia diz que se és culpado de uma infração, és culpado de todas. Esta cédula, este documento legal que existe sobre a vida de cada ser humano, que existe nos céus, e é o que vamos ver esta manhã, foi cravada na cruz. Foi anulada, foi traçada na diagonal, em que já não conta para efeitos futuros. Este era um documento que existia para efeitos legais. E diz a palavra de Deus que foi anulada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, como diz a carta de Romanos, já não há qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo.
Já não há qualquer condenação para aqueles que tomam a ceia do Senhor, sabendo o que estão a fazer, conscientes do que estão a fazer, examinando-se a si próprios e anunciando constantemente o regresso de Jesus Cristo que vem por nós. Não há condenação, diz Romanos 8. E eu vou-vos convidar a que leiam o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em tudo somos mais que vencedores, em tudo o que façamos, em todas as circunstâncias, nas provas, nas tribulações, nas tentações, ainda que não nos tenhamos esforçado para ter a salvação, ainda que não houvesse esforço possível que tu e eu tivéssemos feito para o alcançar, a Bíblia diz que a vitória está garantida. Uau! Que descanso! Por isso somos mais que vencedores. Não vencemos nada, não conquistamos nada, não nos esforçamos para nada, mas temos a vitória garantida. Isso é ser mais do que vencedor. E o que importa, na verdade, é esta condição. É ter a condição de filhos. O poder que Deus derramou sobre os homens que creem no seu nome é o poder de serem feitos filhos de Deus. E há uma distinção grande entre aqueles que serão condenados e aqueles que têm fé e esperança no sacrifício de Jesus Cristo. Tenho falado com vocês ao longo do mês das diferenças que há, por exemplo, no arrebatamento da igreja, na forma como Deus nos vê aos seus filhos e vê aos outros que não são seus filhos. Haverá uma grande diferença. E o tema de hoje é explicar-vos que há uma diferença entre o tribunal de juízo eterno e o tribunal de Jesus Cristo. São dois momentos distintos. Assim como são dois momentos distintos, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo à terra, que vem pelo povo judaico, também estes dois tribunais são distintos e em nada têm a ver. Um destina-se para uns, outro destina-se para outros. E quero avaliar os dois momentos para que tu possas, da verdade, esta manhã, junto com a tua família, valorizares tanto, tanto, tanto este copo de vinho que nós bebemos como simbologia de Jesus Cristo. Porque percebendo o que vai acontecer no juízo final, não tens como valorizar o sacrifício de Cristo. Não tens como não lhe estar agradecido. E depois que entendas que não é apenas passar esta prova, mas teremos outra. Então, com respeito ao tribunal de juízo, ou como lhe chama Apocalipse, no final da carta, o trono branco de Deus, a Bíblia diz-nos o seguinte. Se fores a Atos 17, 31, diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disto deu a certeza a todos. Deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Um dia Deus julgará com justiça o mundo. Ninguém terá qualquer desculpa perante esse julgamento, porque diz aqui em Atos que Deus deu a certeza a todos, a toda a gente, de que isto é verdade, porque levantou o seu filho da morte. Levantou o seu filho da morte para julgamento. É Jesus Cristo que irá julgar o mundo. Recordem-se da importância que eu vos disse, que era saber a distinção entre os três públicos a que se dirige a Bíblia. Dirige-se ao mundo, que são os incrédulos na palavra de Deus, que não nasceram de novo. Dirige-se aos judeus e dirige-se à igreja de Cristo. E aqui diz, Atos, julgará o mundo. Ele deu a certeza a todos de que isto iria acontecer. Deu a certeza a ti e a mim. Por isso cremos no seu sacrifício. Não é possível usufruir do perdão dos pecados se não tivermos noção de que existe um julgamento eterno. E um dos versículos que é muito usado, inclusivamente nós o usamos na evangelização na rua, sobre este tema, é Hebreus 9, 27.
do qual não vos aconselho de nenhuma forma a que desassociem o 27 do 28, ou que não desassociem nenhum versículo de contexto. Diz o 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, depois da morte física, que todos vamos morrer, vem o juízo, vem o tribunal do juízo, o tribunal do trono branco. Diz o 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam em salvação. Outra vez aqui está bem marcada a definição de aqueles que creem em Cristo e daqueles que não creem em Cristo. Porque aqueles que esperam para a salvação, Jesus aparecerá uma segunda vez, nos arrebatará, vai levar a sua igreja, não estaremos presentes neste juízo. Até porque, família, eu gostava de partilhar também com vocês que este juízo terá lugar no fim. Primeiro haverá o arrebatamento da sua igreja, as bodas do Cordeiro, como já falámos, o tribunal de Cristo, que é para a sua igreja, e depois vem esta parte, a parte do juízo. Mas eu quis partilhar esta parte primeiro porque penso que desta, se cremos em Jesus Cristo de verdade, passamos, por assim dizer. Então, está ordenado a todo homem, vai morrer uma vez, vai se apresentar perante o juízo de Deus, depois da morte vem o juízo. Esse juízo ou essa condenação será da mesma forma, não será da mesma forma para os que esperam a segunda vinda de Jesus Cristo. E em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, diz o seguinte: E eu vi o grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os mortos serão julgados pelo que está escrito no livro das obras. Quem não está no livro da vida é então lançado no inferno. E tu e eu, família, temos todos este livro, o livro das obras. O livro em que os anjos apontam tudo aquilo que nós fazemos. Diz a palavra de Deus que nós prestaremos contas de toda a palavra que sai da nossa boca. Todos nós temos este livro, temos este manual, temos este registro. E como Deus não dorme e os seus anjos não dormem, não há nada que lhe escape. Não há nada que ele não veja. Não há nada que ele não saiba. Não há nada que ele não registre. Não há nada que ele não tenha em conta. E isto deve produzir em nós temor de Deus. Temor genuíno. Para que possamos procurar a santidade e afastar-nos do pecado. Quem não está no livro da vida é lançado no inferno. Quem não come da carne de Jesus Cristo e bebe do seu sangue é lançado no inferno. E aqui podemos dizer, passei. Já passei. Desta já me livrei. Porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Então não serei lançado no inferno. E é correto. É por essa razão que nos juntamos esta manhã e damos prioridade às coisas de Deus nas nossas vidas. Mas assim como eu vos partilhei a semana passada, 1 de Pedro 4, 17, 18 diz que o julgamento começa pela casa de Deus.
Diz o versículo 17 do capítulo 4, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Se o primeiro julgamento começa por nós, qual é o fim daqueles que não creem em Jesus Cristo? Segunda pergunta do Pedro. E se o justo apenas se salva, o justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Se apenas esse se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A resposta a estas duas perguntas nós já respondemos em cima. Aparecerá no lago de fogo. Aparecerá na segunda morte. Aparecerá no inferno. A resposta está dada em Apocalipse. Mas o julgamento começa por nós. Começa pela casa de Deus. E aquilo a que a Bíblia chama o tribunal de Jesus Cristo vai acontecer antes deste juízo final. Vai acontecer nos céus, enquanto a igreja está com Cristo. Esse é o tribunal de Cristo a que todos nós vamos comparecer. Todos aqueles que formos arrebatados e estivermos com o Senhor. Desse não nos livramos, mas este tem um cariz totalmente diferente. Teria que ter, porque se não vamos ser condenados, se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então porquê é que Jesus vai julgar a casa de Deus? Parece ser que está implícito que depois da salvação há algo que temos que fazer com as nossas vidas e que Deus espera que façamos. Por isso, o início da partida para nós, da nova vida, da novidade em Cristo, de ser uma nova criatura e ter um novo nascimento, começa na aceitação do plano de salvação. Mas depois continua. E continua de tal forma que Deus também terá em conta essas obras no nosso livro da vida. A isto a Bíblia chama-lhe o Tribunal de Cristo. E se nós formos ler a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 11, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Quem é que anda por fé e não por vista? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é pelo que vemos, é pelo que sabemos que Ele fez. Alguém viu Cristo ser crucificado? Não encontraremos nenhum na nossa geração. Portanto, estas palavras são dirigidas para a sua igreja. São dirigidas para a igreja em Corinto, que sim, tinha muitas falhas, sim, tinha muitos erros. Estamos a analisá-la nos nossos grupos de oração e percebemos que efetivamente era uma igreja que tinha que se corrigir em muitas coisas, mas o Paulo foi categórico. Não perderão a vossa salvação. Foi mais brando por causa disso? Não. Deixou de exortar por causa disso? Não. Muito pelo contrário. Exortou, corrigiu-os, disse-lhes o que é que tinham que fazer para procurar a santidade. Porquê? Porque existe um tribunal de Cristo. Porque Cristo espera que a igreja dê o melhor de si por aquele que deu tudo por nós. Então, porque andamos por fé e não por vista, temos confiança, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Este é o nosso desejo, é ir para os céus com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Eu, por questões de tempo, não pus aqui todo o capítulo, mas para entenderem o contexto, o Paulo, quando diz presentes e ausentes, significa que neste momento estamos ausentes da presença de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está sentado no seu trono de autoridade, junto com o Pai nos céus, e quem está aqui é o Espírito Santo. Portanto, quer ausentes de Cristo, enquanto estamos na terra, queremos agradar-lhe em todas as coisas, mas também quando estivermos presentes na eternidade com Ele,
também lhe vamos querer agradar. E se para ti é uma grande dificuldade obedeceres a Deus, é um sacrifício, não tens prazer, não amas as coisas do Senhor, a palavra em si, obedecer, dá-te logo uns calores e uns calafrios que não podes aguentar. Imagina o que seria uma eternidade com Cristo, onde todos obedecem. Se não sabes obedecer aqui na terra, como pensas obedecer nos céus? A vida não acaba para nós aqui na terra. Não é tudo apagado quando chegamos à eternidade. Por isso o Paulo exortava esta igreja com tanta diretriz do Espírito Santo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo. Todos nós vamos aparecer ou comparecer perante este tribunal para receber aquilo, ou conforme aquilo que fizemos na terra, no seu corpo, não depois. Não esperes para depois, quando estiveres glorificado, quando estiveres com o Senhor, para pôr a tua casa em ordem, para te santificares, para largares o pecado, para que Deus seja o primeiro da tua vida. Não. O tempo é aqui, o tempo é agora. Ou bem, ou mal, diz a palavra. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Isto é dirigido àqueles que andam na fé. Isto é dirigido a ti. Àqueles que desejamos agradar a Deus, tanto aqui como na eternidade. Todos irão comparecer perante este tribunal e algo curioso desta palavra no seu original, ou pelo menos nos escritos, a que nós temos acesso em grego, é que aqui a palavra tribunal diz em grego bema, e perdoem-me a pronunciação, mas tem um significado, plataforma com degraus. Nas nossas palavras de hoje em dia chamaríamos de pódio, lugar de recompensa, pelas obras feitas na terra, para o reino de Deus. Não tens conhecimento de grego? Não procuraste esta palavra? Não sabes que este tribunal significa bema, pódio, recompensa? Não faz qualquer diferença. Porque se lês Romanos, sabes que Deus não condena o seu povo. Se lês Apocalipse, sabes que Deus não derramará a sua ira sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. A Bíblia tem respostas por todo lado. É útil saber estas palavras, é útil procurar e estudar, sim. Mas se não soubesses que a palavra tribunal, neste versículo em específico, que é bema, significa pódio, lugar de recompensa, não poderias de nenhuma forma pensar que Jesus Cristo ia condenar aqueles que comeram a sua carne e beberam o seu sangue. Sim, irá recompensar. Ou não diz a palavra de Deus, eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Ele irá recompensar a sua igreja, irá recompensar os seus filhos. E será neste momento, família. Depois do arrebatamento, estaremos perante o tribunal de Jesus Cristo, ou o pódio de Jesus Cristo. O Paulo exemplifica isto nas suas cartas muito bem, quando fala sobre a corrida, que devemos permanecer, correr como sendo vencedores. E aqui dirás tu, Fábio, mas o que importa não é ganhar. Eu sou mais que vencedor. Tenho a salvação. Sim. E aí ninguém te tira. Mas a palavra de Deus incita-nos e move-nos a ser vencedores. Ou o que é que diz Apocalipse a todas as igrejas? Ao que vencer. Ao que vencer. Arrepende disto. Falta-te amor. Estás morno. Estás frio. Vence. Esforça-te. Luta. Porque ao que vencer, será dado isto. Ao que vencer, será dado aquilo.
Ao que não vencer, é mais que vencedor na mesma e estará com o Senhor. Mas aí não tens que fazer nada. Tens a salvação. Tens a vida eterna. Não estarás no lago de fogo, mas és um ingrato com o Senhor. És um ingrato. Porque recebeste de graça o que recebeste, mas não dás de graça, como a palavra diz, para dares. És desagradecido com Deus. E não consigo entender porque é que alguém que é salvo, perdoado, não perdoa. Não valoriza de verdade. Não caminha com o Senhor, não luta para ser vencedor, quando o próprio Jesus Cristo diz que temos que o fazer. Talvez não queiras trabalhar o egoísmo, talvez queiras viver para ti próprio, mas isso não é o nosso Evangelho. O Evangelho em que temos querido desde o início. Isto deve produzir em nós, família, um temor de Deus. Porque Ele sabe tudo. Ele vê tudo. À medida que vou falando, pensem nestes livros. Nestes dois, pelo menos. O livro das obras, o livro da vida. Também estará, certamente, o livro da Bíblia, em que tem as normas. Para que ninguém se levante a dizer: eu não vi isso em lado nenhum. A Bíblia diz que não teremos desculpa. Ignorar a lei não é desculpa. Diz em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Algumas Bíblias dizem sofrerá dano, sofrerá perda. Perdeu o galardão. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esta advertência do Paulo é muito forte, porque ele diz claramente: veja cada um como é que edifica a sua vida. Nós colocamos o fundamento, nós falamos de Jesus Cristo. Alguém falou de Jesus Cristo para ti, por isso tens fé nele. Mas a partir daí, veja cada um como é que edifica. Se vai edificar com o ouro, a prata e as pedras preciosas, que são materiais que não são inflamáveis e que vão perdurar eternamente nos céus, quando vier a prova do fogo, sim, porque a Bíblia diz que este mundo está reservado e guardado para o fogo, onde nós já não vamos estar aqui. Ou vê se estás a edificar com os materiais inflamáveis, que estão versículos acima. Eu não coloquei os versículos todos porque este tema é muito largo. Mas vocês podem examinar nas vossas casas a palavra de Deus. Se estão a edificar com palha, madeira, coisas que não são espirituais, coisas que não duram para sempre, é importante o que fazes quando já estás em Cristo. A salvação não é por obras para que ninguém se glorifique, mas temos uma ordem muito clara da parte de Deus quando diz: faz tesouros onde? Nos céus. Faz. Guarda. É uma ordem. Tesouros nos céus. Então, para fazer tesouros nos céus, estão aqui os materiais bem descritos: pedras preciosas, ouro, prata. São as boas obras, obras dignas de arrependimento, obras de acordo com a palavra de Deus, que estão apontadas no nosso livro. E aqui a pergunta surge é esta: porquê é que nos contentamos com o mínimo? Porquê é que nos contentamos com a nota mínima? Imaginemos que entrar pela porta é um 9,5, que as faculdades costumam arredondar para 10, e então já passamos. Porquê é que o aluno se contenta com a nota mínima? Haverá várias razões. Uma delas poderá ser porque não gosta da matéria. Não gosta do que está a aprender.
Não gostas da lei de Deus? Não gostas dos mandamentos de Deus? Não gostas da vontade de Deus? Então, se passares pelo fio da navalha, não fazendo rigorosamente nada, está bom para ti. Não gostas da matéria, não gostas do plano, dá muito trabalho, achas que não vale a pena. E isto são tudo características que não condizem com um coração agradecido pelo aquilo que Jesus Cristo fez para ti. Por isso, para ti passar com a nota mínima já está. O resto envolve esforço. O resto envolve da tua parte. E enquanto foi gratuito para ti, tu aceitaste. Mas não foi gratuito para Jesus Cristo. E isto acontece na nossa vida com muitas coisas. Uma das razões pelas quais passamos a estabelecer um preço pelos cursos, ou um valor pelos cursos que fazemos, um valor simbólico, tem a ver com isto. Tem a ver com o facto de que, inexplicavelmente, aquilo que nós não nos esforçamos, não pagamos, não damos valor, não nos interessamos. Por isso, algumas pessoas nos respondem, bom, se for grátis, bom, se eu não tenho que pôr nada da minha parte, já que estou aqui. E quando pões algo que tens que colocar da tua parte, voltam para trás. Não, tem que dar 5 euros, tem que dar 10 euros. Não, isso envolve da minha parte. Não tenho tanto interesse assim. Porque esta é a parte que tens que pôr de ti nas coisas de Deus. Tens que pôr da tua vida nas coisas de Deus. Estás livre do julgamento, não te preocupes. Nunca te vou enviar ao inferno, porque Jesus Cristo não veio para condenar, veio para salvar, e tu estás salvo do tribunal, do juízo, do trono branco, se crês em Jesus Cristo. Se não crês, não. Se não crês, este julgamento é para ti. Porque é que te contentas com o mínimo? Porque é que somos mornos com Deus? Porque é que não corremos para vencer? Porque raio entraste tu numa corrida e agora não queres correr? Talvez tenhas entrado na corrida porque te pagaram para entrar. Senão não entravas. Se tivesses que fazer algo para ganhar a salvação que não tens, tu não ias. Tu não ias. Porque não te interessas. Porque não te preocupas. Isso é muito estranho. E com respeito às obras, o Tiago é claro. Eu penso que talvez o Tiago, quando escrevia este texto, também tinha estes pensamentos. Mas por que raio é que alguém dizendo crendo em Cristo não caminha com Ele? Porquê é que alguém dizendo que crê nesta obra santificadora, redentora, não anda para a frente? Ele diz, crês, fazes bem, os demónios também creem. Mas e as obras? Sabem, família, as obras são coisas que se veem, são coisas externas. Por isso é que a carta do Tiago diz, mostra-me as tuas obras. Mostra-me. Dizes que tens fé, mostra-me as tuas obras. Diz o versículo 26, porque assim como o espírito, como o corpo sem o espírito está morto, assim como o homem sem Jesus Cristo está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mais morto que isto é impossível. Fé sem obras é inexistente. Porque aqui o Tiago diz, o corpo sem o espírito é morto. Porque é que quando falamos nas obras, pensamos, bom, não, se calhar tem Cristo. Bom, a primeira obra que tem que vir do teu coração é frutos dignos de arrependimento. Essa é uma consequência de teres aceitado Jesus Cristo. A partir daí vais crescendo em obra. Em obra para com Ele. Se é que a tua fé não é morta, se é que tens o Espírito de Deus, a fé sem obras é morta, a fé com poucas obras é pouco recompensada.
A fé sem obras é morta, a fé com poucas obras tem pouca recompensa, tem poucos galardões. E porquê? Porque é que tu e eu, sendo filhos de Deus, somos daqueles que não nos esforçamos para correr. Não nos abstemos de comida, que é o pecado. Andamos envolvidos noutras coisas, em vez de estarmos concentrados na nossa corrida, em chegar até ao fim. Eu, quando penso neste tema, penso que o tribunal será algo do género. Abre-se os livros, que estão descritos em Apocalipse. O livro do José Manel. E o livro do José Manel diz: não perdoou a mãe. Deu esmolas. Deu dízimos. Deu um copo de água frio a um dos meus. Não me obedeceu aqui. Obedeceu-me ali. E quando se começar a analisar o livro das obras, talvez haja ou um asterisco ou um risco por cima, dizendo desobedeceu a Deus, mas está no livro da vida. E vai-se a outro livro. José Manel está aqui. Ok. Então vamos avaliar as boas obras, porque as outras são queimadas pelo fogo. Talvez nos façam não ter tanta pontuação, como é, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nas prestações. Há uma pontuação máxima para alcançar e os erros vão diminuindo essas pontuações. Mas tudo o que nós fazemos na Terra terá implicâncias nos céus. Por certo, como vocês sabem que eu gosto deste tema, aquilo que fazemos com os nossos recursos para o reino dos céus terá um grande efeito. Porque se Deus diz que tem em conta um copo de água fresco que tu dás a alguém dos seus que necessita, quantos copos de água damos nós com os dízimos, ofertas e recursos que colocamos em Deus? E porquê é que eu uso os dízimos como referência? Porque a palavra diz que os dízimos são entregues aqui a homens que morrem, mas são recebidos por Jesus nos céus. E não há melhor exemplo do que isto. Obras feitas na terra, com efeitos nos céus. Porquê que não tens tu obras de acordo com a palavra de Deus? Não serás recompensado. Não perderás a salvação. Tranquilo. Mas este não deve ser o pensamento de alguém que recebeu o melhor presente do planeta. Diz a Bíblia que o homem que encontrou o reino dos céus venderia todas as coisas com tal de não perder esse tesouro. Se tivesse nas tuas mãos guardar a salvação, tu farias tudo. Não está nas tuas mãos. Então não fazes nada. Então, quando te apresentares perante Jesus Cristo, não receberás recompensa. E pensamentos como, bom, somos todos iguais, ou o que me importa, as recompensas, isso não é importante, são antibíblicos, porque a Bíblia diz claramente que é importante santificar-te, afastar-te do teu pecado e cada vez mais seres parecido com Jesus Cristo. E porquê é que nós, sendo cristãos, temos a ousadia de dizer que isso não é importante? Deus sabe. Deus conhece-me. Deus sabe o meu coração. Deus verá. Deus manifestará. Deus fará. Ele já fez. Ele já se manifestou. Ele já ressuscitou dos mortos. Ele já morreu por ti. Fará mais o quê? Se tu não queres. E é nisto que nós temos que pensar. Porquê é que não queremos? Porquê é que não queremos? Será que não amamos tanto assim o Senhor? Vocês sabem, eu digo com frequência, o fator que nos vai ajudar a perceber a triagem é o fator tempo.
E na medida em que nós temos tempo para fazer boas obras e não o façamos, pode-se dar o caso de que se não há nenhuma boa obra em nós, a nossa fé é morta. O nosso corpo não tem o espírito, é morto, porque passa o tempo e não há evidências da tua fé. Mostra-me a tua fé, diz o Tiago. É tempo. Mostra-me a evidência daquilo que tu dizes crer, que Deus sabe que não é verdade. Porque Deus não vê nada em ti. Deus olha nos seus livros e não vê no livro da vida. Então passarás pelo primeiro tribunal. O primeiro tribunal que eu mencionei, que será o último, o tribunal para juízo. Porque os anjos procuram ou procurarão o teu nome naquele livro e não está lá. É certo que há pessoas que fazem obras muito melhores que as nossas. Humanitárias, então, muito mais recursos, muito mais vontade, muito mais altruístas que muitos cristãos que nós conhecemos, ou inclusivamente nós, dão muito mais de si. Isso continua a ser palha, madeira e inflamável. Porquê? Porque não estão de acordo com a palavra de Deus. As boas obras sem Deus não sobem aos céus. Está claro. O que sobe aos céus é o que é de Deus. O que prevalece é o que é eterno. Então, não menosprezo essas coisas. São boas, são altruístas, mas só servem para o tempo em que estamos aqui. Para a eternidade, não têm qualquer valor. E o que eu gostava esta manhã é que estas palavras nos animassem. Assim como o Paulo procurou fazer com as suas igrejas e lhes disse: esforcem-se, corram, queiram ser vencedores, vão ser recompensados. Talvez devesse começar por dizer: sejam como crianças. Porque agora és um homem feito e uma mulher feita e dizes: eu não quero recompensas. Eu não me movo por recompensas. Porque é que Jesus Cristo nos diz que devemos ser como crianças? Se eu disser aos meus filhos que lhes dou um chocolate no final do dia, eles vão correr o que for preciso para alcançar a recompensa. São crianças, são genuínas. Entendem que a recompensa é algo bom. E se Deus recompensa os seus filhos, é algo bom. Não sejas orgulhoso. Estás sempre a dizer que não vale a pena, que não é necessário. Não vás contra Deus. Ele diz que o irá fazer, e bem, porque senão onde estaria a sua justiça? É que Deus não é só justo para o mal, é também justo para o bom. Por isso é que podemos dizer com clareza: o meu Deus é justo, o meu Deus é bom. Termino com estas palavras e vou usar as palavras de Paulo à igreja a Filipe, como se fossem para nós, para a nossa igreja. Porque na verdade o são, porque quando li não pude deixar de pensar em todos vós. Esta é a verdade. Diz Filipenses capítulo 1, desde o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela cooperação no Evangelho. Significa que estão a fazer algo pelo Evangelho. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Tendo por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus é testemunha das saudades que tenho de todos vós. A estranhável afeição de Cristo. E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes,
para que sejais sinceros e sem escândalo, até ao dia de Cristo. Pela cooperação no Evangelho, desde o início até agora, porque se espera, se pressupõe, se deseja que aquele que recebeu Jesus Cristo coopere no Evangelho desde o dia 1 até o último dia. É nestes que Deus aperfeiçoa a sua obra. Diz o Paulo aos Filipenses: começou a boa obra e aperfeiçoará até ao fim, até ao dia de Jesus Cristo. Como é que a obra de Deus é aperfeiçoada na tua vida se tu não deixas que Ele opere em ti? Como é que a obra de Deus é aperfeiçoada na tua vida se tu não és guiado pelo Espírito Santo? Como é que a obra de Deus é aperfeiçoada na tua vida se não fazes a sua vontade? Como é que a obra é aperfeiçoada até ao dia que Jesus Cristo vem se tu não estás nem para aí virado? Não digas que Deus opera, que Deus fará, porque Deus não violenta o teu livre-arbítrio. Tu tens a decisão. E a obra será perfeita se tu permites, se tu deixas, se tu caminhas, se tu procuras. Às vezes tornamos as coisas tão espirituais que se tornam ridículas. Dizer que Deus está a aperfeiçoar algo em ti quando é notório que não estás melhor em nada. E só requer uma fé fabulástica ou uma mentira subtil. Deus opera nos corações que se deixam guiar. Porque se Deus operasse naqueles que não se deixam guiar e em qualquer um, e que Deus fizesse todas as coisas na tua vida sem tu permitires, sem tu te dispores, para que é que a Bíblia fala de santificação? Para que é que a Bíblia fala de abandonarmos o pecado? Para que é que a Bíblia fala de boas obras? Não há nada que tenhas que fazer? Não há nada que eu tenha que fazer? Ou tens uma super fé, ou é uma mentira subtil na tua cabeça. A obra será aperfeiçoada naqueles que são guiados pelo seu Espírito. Naqueles que se propuseram a correr esta corrida até ao fim. E é o que eu te quero animar hoje. Levanta-te, corre. Vamos até ao fim. Vamos juntos se necessário. Porque eu não estou a correr contra ti. Tu não estás a correr contra mim. Podemos todos ser vencedores. Porque não é uma competição entre irmãos. É uma competição entre ti e a tua pior versão. E Deus quer que tu alcances a tua melhor versão, que é aquela em que te pareces com Cristo, mas não te pareces com o outro. A melhor versão do Fábio é aquela que se parece mais com Cristo, não deixando de ser o Fábio. Não somos chamados a ser colonos de Cristo, mas imitadores de Cristo. Não perdes a tua identidade, não perdes a tua forma, porque Deus gosta disso em ti. Perdes é a tua vontade. Perdes é o domínio sobre a tua vida. Perdes é o direito à vida para que Cristo viva em ti. Nestes, Deus aperfeiçoa a sua obra. Naqueles que não querem, Deus não aperfeiçoa. Ele quer aperfeiçoar. Ele quer recompensar. Ele quer naquele tribunal de Cristo aqueles tesouros que estavam reservados para ti. Ou melhor, na verdade, acho que não vão estar nada reservados, porque a Bíblia diz que somos nós que os enviamos com as nossas boas obras para os céus. Talvez não haja nada, fiz assim, e haverá o mesmo que há aqui ao meu lado esquerdo. Não enviamos nada para os céus. Assim como também as orações são enviadas para os céus para serem derramadas sobre a terra. Tudo o que fazemos aqui tem implicâncias nos céus. E também vos confesso que, como o Paulo dizia a Filipenses, por motivos diferentes dos meus, porque eu não estou preso e posso sair livremente, também me é estranhável esta afeição que tenho sobre todos vós em Cristo. É-me estranhável porquê? Porque de verdade também sinto saudades vossas.
Tal forma que aproveito as circunstâncias e as formas para poder vos bater à porta, como comentei com vocês esta semana. Não são família do meu sangue, mas eu sei que isto vem do Espírito. É estranhável estas saudades. É estranhável ao olho humano. Não vos conheço tão bem. Não nasci com vocês. Mas agora somos da mesma carne, da mesma família na fé. Por isso posso apropriar-me destas palavras com toda a segurança. Tenho saudades vossas. Estou à espera de nos vermos novamente, de partilhar a Santa Ceia perto uns dos outros, de falar sobre os mistérios da Palavra de Deus, para que sejamos elucidados, para que nos esforcemos, para que nos animemos. Isto vem do Espírito. Por isso é que é estranho. Dizia o Paulo, é estranho esta afeição, é estranho este apego. Talvez pessoas que ele nunca tivesse visto, mas que vai ver eternamente. Porque estarão lá. É por isso que é estranhável, vem do Espírito Santo. Há pessoas com o qual eu tenho uma empatia grande, em que as terei visto 2, 3 vezes na minha vida. E sei que se Deus não me permitir ver, enquanto estou aqui na Terra, irá permitir ver na eternidade. A pessoa que me partilhou de Cristo eu via uma vez. E vou vê-lo outra vez. Porque ele deu do que recebeu. E aqui estou. Pela fé que ele teve de que o Evangelho de Cristo é poder para salvar. Peço-vos, como pedi ao Paulo a esta igreja, que o vosso amor cresça mais e mais. E como é que o amor cresce? Praticando o Evangelho, em obras, que aprovem em tudo, nas coisas mais excelentes, até que Jesus Cristo chegue. Esforça-te, anima-te, não te deixes levar por esta nova rotina. Já são muitos dias em casa, já não há vontade para tanto. Talvez possas começar a pensar realmente a promessa de que Jesus Cristo vem cedo. Não é bem assim. Independentemente de tudo o que tu penses, por favor, vai a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: venho pronto. Prepara-te, vigia, ora, intercede. Para que é que oramos e intercedemos? Para depois poder fazer boas obras. Porque oramos, e como falava esta manhã com o grupo do nosso estudo, quando oramos no Espírito e em línguas, oramos para edificação própria, para depois não cairmos em tentação, não cairmos em perdição e poder fazer a vontade de Deus. É por isso que nós nos levantamos de manhã a orar e a perguntar ao Senhor: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Obras. Porque se não fosse assim, tínhamos o problema resolvido da humanidade. Assim como se tentou resolver no início com os mosteiros, agora todas as pessoas estão fechadas nas suas casas, não cometem pecado, e a vida com Cristo é uma lista de coisas a não fazer. Não ir à rua, não ir à discoteca, não ir ali, não ir acolá. Não. A vida com Cristo é fazer. É pôr por obras aquilo que dizemos que acreditamos. E assim termina a palavra de hoje. Quero que te animes, sabendo que não serás julgado para condenação, porque em Cristo não há nenhuma condenação, mas que Deus continua atento a todas as coisas que nós fazemos, a todos os passos, a todos os movimentos, e só serás aperfeiçoado na sua obra na medida em que queiras. Graças, Deus, pela oportunidade que me dás de partilhar a tua palavra, pela oportunidade que me dás de recordar, junto dos meus irmãos, o que fizeste por mim há mais de 2000 anos atrás. E que eu vim a usufruir há tão pouco tempo, Senhor. Tu já conhecias esse momento.
Tu conheces todos os momentos, a tua palavra é clara, diz que conheces aqueles que são teus e é pelos teus que ainda estás à espera. E penso que isso te tenha motivado, Senhor, a ir à cruz. Porque talvez aquela geração estivesse sedenta para te crucificar. E efetivamente te crucificou. Mas na tua mente estava o meu sim e o sim dos meus irmãos. E daqueles que haviam de crer, não por vista, mas pela fé no teu sacrifício, Senhor. Isso deu-te força, alento e segurança. Porque assim como nós hoje podemos ter segurança na tua obra, tu também tinhas. Tu também tinhas. Tu sabias perfeitamente o efeito que iria produzir. Tu não foste à cruz de uma forma aleatória. Ora, deixa lá ver se hão de querer em mim. Vamos lá ver se arrependem. Não, Senhor, tu sabias todas as coisas. Por isso o plano estava traçado e por isso gritaste com a tua voz: consumado está. Tu sabes todas as coisas. Dá humildade aos nossos corações esta manhã, para que isso não seja uma desculpa para menosprezar o teu reino, a tua graça, a tua lei, a tua palavra. Fortalece os meus pés e as minhas pernas, por favor, Senhor, para que só se dobrem perante Ti. E quando não estou a orar e a clamar por direção, levanta-me, porque eu quero chegar ao fim. Eu quero, como Paulo chegou, dizer: lutei o bom combate, corri a boa corrida. Não olho para os erros, não olho para as falhas que estão lá atrás, porque cheguei ao fim. E sei, Senhor, que o nosso fim está próximo. Estamos no fim das nossas vidas. Talvez alguns de nós nem vamos conhecer o que é a morte na carne. Estamos a ponto de chegar à meta, Senhor. E alguns dos nossos não estão satisfeitos com a sua corrida. E Deus também não está satisfeito de que não te empenhes pelo aquilo que Ele fez por ti. Esforça-te, ser valente. Valente para o quê? Para obedeceres à palavra de Deus. Foi o que Deus disse a Josué. Não foi esforça-te e ser valente para enfrentares o mundo. É preciso muita valentia para obedecer àquilo que não se vê. Não te enganes. Os cristãos não são fracos. Não têm uma fé cega. Têm uma fé certa e segura, porque é a certeza daquilo que está por vir. Recompensarás a tua igreja. Recompensarás os teus filhos. Diz a tua palavra que nenhum trabalho é em vão no reino de Deus. Não vemos o resultado na terra? Não é em vão. Aquela pessoa não creu na nossa palavra? Há ouro nos céus para a palavra que foi dita e rejeitada pelos homens. Porque a recompensa é de quem faz a vontade do Pai. Bendito é Jesus. Amém e amém. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana.